Bom dia a todos. Hoje nós iremos continuar nosso Salmo 78. Eu tinha falado que nós ia ler só a metade e a metade nós iríamos ler hoje, tá bom? 78, versículo 30. Eu vou começar no 29. Então, comeram e se fartaram bem, pois lhe satisfez o desejo. Aqueles que estavam no deserto andando com Moisés, tá bom? Não refrearam seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Contudo, com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam-se de madrugada e buscavam a Deus. E lembra-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua, lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Que Deus poderia ter eliminado todos eles antes, mas Deus é tão misericordioso que não fez isso, né? Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o procuraram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus, duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder das suas mãos, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e as maravilhas no campo de Zoá, e converteu em sangue os rios e as suas correntes para que não pudesse beber. E lhe mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que o destruíram. Deus deu também ao pulgão a sua novidade e seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicomoros com pedriscos. Também entregou seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira. E tirou para o meio deles, né, os mensageiros da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles às pestilência, e feriu todos os primogênitos no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até o limite do seu santuário, até esse monte que a sua destra adquiriu. E os expulsou as nações de diante dele e dividindo suas terras lhe deu por herança e fez habitar suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram a Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de esculturas, que nunca fez nada por eles. Deus ouviu isto e se indignou. E sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló e a tenda que estabeleceram como sua morada entre os homens, e deu a sua força, a tenda, né? E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada, encolarizou-se contra a sua herança,
Aos seus jovens consumiu-se o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Aqui está falando, né, da saga deles pelo deserto e a maldade no coração deles, né? A falta de respeito para com Deus. Falta só um pedacinho, tá, gente? Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinham excitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e o pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, o seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Quando o trajado pela injustiça, né? Deus se sentiu trajado, né? Porque ele fez tanto por esse povo, e esse povo nunca agradeceu. Igual o dia de hoje, né? Quantas pessoas foi salvo da pandemia e alguém agradeceu por estar vivo? Não, não agradeceu, né? Então, é muito interessante isso. O povo só sabe pedir, pedir, e nunca se satisfaz, nunca está contente com nada, nunca agradece a Deus, né? São um povo rebelde. Os israelitas se rebelaram e não foram fiéis a Deus. Esqueceram-se dos milagres que ele havia realizado e puseram-no à prova, fazendo muitas exigências, mentiram a Deus, tentando lisonjeá-los, e continuaram a afastar-se dele. Enquanto Deus dava comida, dava tudo para eles, eles faziam Deus de Baal e não ligava para Deus. Afastar-se dele, mesmo depois de tudo que Deus fez por eles. Isso está registrado na Bíblia, gente, para que não cometemos os mesmos erros. Mas parece que depois de tantos séculos ainda a pessoa, né, continua nos mesmos erros. Deus ordenou que as histórias de seus atos poderosos e suas leis fossem passadas de pais para filhos e de geração em geração. Isso mostra o propósito e a importância da educação religiosa e a leitura da Bíblia Sagrada, e a gente começar a agradecer, agradecer a Deus as mínimas coisas que nós temos. E nós não estamos vendo isso, por isso tem tanta desgraça na vida, tanta pessoa se achando Deus e se colocando no lugar de Deus. Isso é uma heresia muito grande. Deus está vendo tudo, Deus não está dormindo. Então nós vamos clamar a Deus, tá? Senhor Deus soberano, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, colocamos-nos nessa manhã, Senhor, diante da Tua face, Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que nós nunca valorizamos, Senhor, o que o Senhor tem feito por nós, por ter nos livrado da peste perniciosa, Senhor. Nós colocamos, Senhor amado, na sua mão, Senhor amado, a nossa pátria, Senhor amado, que o Senhor passa na frente, derruba toda a seta envenenada do inimigo, Senhor, derruba os ninhos de serpenteário, Senhor amado, serpente, Senhor amado, vai derrubando, vai esmagando a cabeça da serpente, Senhor. Abençoe grandemente esse país, Senhor amado. Afasta, Senhor amado, todo o mal, toda a obra do inimigo, meu Pai. Vai abençoando o serviço de cada um que está orando comigo. Abençoe a saúde, proteja contra toda cilada diabólica. E vai abençoando, Senhor amado, aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão já desenganados, Senhor, pelo homem, mas não pelo Senhor. Porque a última palavra é Deus que dá. Abençoe grandemente, Senhor amado, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Agradeço. Se vocês gostaram, compartilhe, deixe seu joinha, viu? E vamos em frente, né, gente? Deus é maior, tá?